na igreja como um lugar de relacionamento. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa mensagem, baseada no Salmo, a partir do Salmo 133. A gente vai utilizar também outros versículos da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 133. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. Amém. Ao longo da história, a experiência comunitária foi muito valorizada. Ela era o ponto alto da vida na sociedade e nada era feito sem a aprovação da maioria. Quem fosse individualista, estava errado. Ser individualista era um erro muito grave e precisava ser corrigido. Mas aí o tempo foi passando, a tecnologia da comunicação se desenvolveu e ela tinha um pretexto muito interessante: aproximar as pessoas, independentemente da distância geográfica que as separasse. Agora, paradoxalmente, esse progresso tem produzido cada vez mais isolamento. E o Leonardo Boff observou no livro Saber Cuidar, a sociedade contemporânea, chamada Sociedade do Conhecimento e da Comunicação, está criando contraditoriamente cada vez mais incomunicação e solidão entre as pessoas. O mundo virtual criou um novo habitat para o ser humano, caracterizado pelo encapsulamento sobre si mesmo e pela falta do toque, do tato e do contato humano. Diante dessa realidade, qual é a importância da igreja na construção de relacionamentos saudáveis? E em que medida o individualismo atrapalha a vida comunitária? E de que forma o amor pode se tornar o antídoto da solidão? É sobre esses princípios que eu gostaria de trazer essa mensagem para nós. A igreja, ela é um convite ao relacionamento com o próximo, como já diz aqui no Salmo 133, versículo 1. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. E nesse texto, o salmista, ele está expressando o prazer que ele tem de estar junto com a sua congregação, onde ele iria cumprir os rituais religiosos, mas ele teria também a oportunidade para conhecer novas pessoas e estreitar os laços de amizade. E é na comunidade que a gente percebe como a gente depende um dos outros. Por exemplo, se essa igreja dependesse de mim para a questão musical, ela estaria muito mal servida, porque eu não sei tocar nenhum instrumento. Para começar a cantar, alguém tem que me dizer a hora de entrar, e tem que ter paciência, porque às vezes eu erro. Graças a Deus, porque aqui tem bons músicos, e a gente é muito bem servido nessa questão, e a música realmente é uma bênção na nossa vida, aqui, nessa comunidade. Quando eu pastoreei em Minas Gerais, eu tinha esse problema. Muitas vezes o culto era a capela. Eu que tinha que escolher os corinhos. Depois de algum tempo, tinha uma pessoa lá, uma irmã pianista, que ajudou bastante nessa questão da música. E aí vai. Na igreja, a gente tem essa oportunidade de um suprir a carência do outro, também na questão daquilo que a gente não consegue fazer, o outro consegue. Onde um não é bom na música, o outro toca bem. Onde um não sabe administrar, o outro chega lá e faz. Ou seja, dessa forma, as tarefas mais complexas, elas se realizam sem sobrecarregar ninguém. E a igreja, ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela pode abençoar mais as pessoas. E dentro da igreja, todos têm uma função importante. No reino de Deus, ninguém pode ficar sem nada para fazer. Se você está na igreja, se você está em algum lugar e você simplesmente está sem função, você está errado. Ou a igreja pode estar também errada em não abrir esse espaço para você trabalhar. Mas, de qualquer forma, tem que haver essa dinâmica de relacionamento dentro da igreja, onde a igreja abre a oportunidade para aquela pessoa que quer desenvolver seu talento, e a pessoa também ela se disponibiliza, porque a partir daí Deus vai fazendo, vai abençoando, Deus vai dando mais talento. De repente, um talento que você começa a desenvolver aqui na igreja, de lá fora você vai também conseguir se sair muito melhor, porque você já tem a experiência, você já tem um convívio. Sendo um lugar de relacionamento,
E a gente tendo essa oportunidade de conhecer bem um ao outro, a ponto de saber qual é a capacidade do outro, qual é a limitação do outro, a igreja, ela nos dá a oportunidade de ouvir, nos dá a oportunidade de conhecer, ouvir e receber essa bênção, a tal ponto de que quando nós deixamos de ouvir as pessoas, nós nos afastamos de Deus. Quando a gente começa a ficar isolado, a gente começa também a deixar de ver Deus atuando na vida do outro. Quantas vezes também na minha experiência comunitária, eu tive essa oportunidade de poder ver Deus atuando na vida daquela pessoa. E a partir da bênção que aquela pessoa recebeu, eu me senti edificado. Eu percebi que aquela pessoa, a partir da experiência que ela tinha com Deus, ela pôde também me exortar, ela pôde também me dar força para eu poder seguir em frente, porque essa relação de amizade que a gente desenvolve é importante por causa disso. Lutero falou o seguinte: não podemos amar a Deus em sua majestade, devemos amar a Deus nas suas criaturas. E a partir do momento em que eu amo mais a Deus, eu vou procurar o outro que está necessitado, eu vou procurar aquela pessoa que precisa ser abençoada. E às vezes aquela pessoa, ela não tem nem a disposição de pedir, mas o meu coração, o meu olhar vai ser um olhar que eu vou perceber, e a partir daí eu vou me aproximar. E nesse aproximar, a gente vai ter a oportunidade de abençoar. E a partir dessa benção, aquela pessoa, ela vai saber que ela não está só. Aquela pessoa vai saber que alguém a ama e vai começar a perceber que você foi a resposta de Deus para a oração dela. Porque muitas orações, elas são respondidas através desse relacionamento. Muitas orações são respondidas através da disponibilidade que o outro tem de servir. E é a partir daí que nós podemos servir a Deus, servindo ao outro, servindo ao próximo. E nós encontramos a nossa felicidade e o sentido de ser pessoa nas relações de amor e de amizade. A comunhão, ela supre a nossa necessidade de pertencimento. Na minha experiência com a igreja, eu pude perceber isso muito bem, porque durante toda a minha adolescência e a juventude, eu tive um contato muito próximo com a igreja. Eu tive um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, onde a gente desenvolveu uma amizade muito forte. E nessa amizade, eu pude perceber a igreja como minha família. Às vezes, muito mais minha família do que a própria família de sangue. Quantas vezes eu tive a oportunidade de abrir meu coração e falar determinadas coisas para amigos da igreja, para líderes, pastores. Quantas vezes eu fui exortado, me chamaram a atenção, e a partir daí eu fui me encontrando como pessoa, eu fui descobrindo a minha capacidade de liderança, eu fui lapidando tudo isso no relacionamento da igreja. Porque antes, eu não gostava nem de, se tivesse 4 ou 5 pessoas, eu já me recolhia, eu não gostava de aparecer, não gostava de estar na frente, para mim era um terror. Mas as pessoas foram identificando esse potencial em mim, e a partir daí foram me jogando lá na frente. E a partir daí, pela visão das outras pessoas, eu acabei descobrindo também que existia um potencial. Aí foi aí que eu descobri o chamado.